Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 5 ao 10. O tema da minha mensagem nesta noite é uma palavra de conforto e encorajamento aos aflitos. Diz o texto sagrado: semelhantemente, vós jovens, sejam sujeitos aos anciões ou aos presbíteros, e sejam todos sujeitos, submissos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste, faz guerra contra os soberbos, mas, contudo, entretanto, dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo dele, ele vos exalte, lançando, arremessando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, ou seja, tenha autocontrole, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, destruir, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, quem em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. Pode assentar-se, sempre exaltando aquele que é digno de todo louvor. Este texto sagrado apresenta as atitudes necessárias que devemos ter para alcançar uma vida vitoriosa em Deus, frente às adversidades desta vida. Vocês já sabem, nós pregamos expositivo, o texto começa: a vós jovens, sede sujeitos aos anciões. Anciões aqui, os presbíteros, os líderes da igreja, os pastores. E sede, ou sejam todos sujeitos uns aos outros. Esta palavra em grego, sujeitos ou submissos, significa obedecer, uma atitude voluntária de ceder, de cooperar. Também era usado como um termo militar no grego, que significa organizar divisões de tropa, numa forma militar sob o comando de um líder. Obedecer, ser submisso aos líderes, aos pastores, a uma liderança devidamente constituída pelo Espírito Santo. E por que eu digo devidamente? Porque nem todos são levantados pelo Espírito Santo. Tem pessoas que se fazem líder, são mercenários sem vergonhos, que não vale, como diz aí, né? Não vale feijão que come, e são lobos vorazes, são apacentadores de porcos, e não tem nada a ver com a liderança do Espírito Santo. Então esses não são dignos de estar, uma pessoa estar sujeito a esses não. Mas aqueles que devidamente foram constituídos pelo Espírito Santo, como vemos em Atos 20, 28, que é ele que constitui os pastores para apacentar a igreja, honra a Deus e preserva a alma da perdição. Então a pessoa que obedece, que é submisso a essas lideranças devidamente constituídas pelo Espírito Santo, essas pessoas, ao se submeterem a esses líderes, primeiro, elas honram a Deus, e segundo, elas preservam a própria alma da destruição. Isso nós vemos em Lucas capítulo 16, versículo 23 e 24. Você sabe que a Bíblia diz que tinha um homem que não tinha sua confiança em Deus, que a Bíblia chama ele de rico. Ele não tinha confiança em Deus, mas a confiança no dinheiro. Ele morreu e foi levado ao lugar de tormento no Hades. E estava, como já diz o nome, ele estava em grandes tormentos. E aí ele viu Lázaro, que tinha morrido na fé, colocado a confiança em Deus, e agora estava desfrutando da eternidade, ali no seio de Abraão. E aí ele pega e diz assim, porque ele está no lugar de tormento, e está vendo
aqueles que estão no seio de Abraão. E ele diz assim: Abraão, meu pai. Pai é paternidade espiritual. Então veja, ele está no lugar de tormento e só agora veio reconhecer paternidade espiritual. Então eu entendo que alguém que reconhece uma liderança constituída pelo Espírito Santo não amargará um tormento na sua vida. A pessoa que está sujeita, é submissa a uma liderança saudável, esta pessoa, ela verdadeiramente não vai amargar o tormento da perdição, porque ela vai ser bem conduzida como uma ovelha deve ser. A submissão voluntária é uma atitude de maturidade espiritual do crente, que coopera proveitosamente para o bem-estar espiritual mútuo. E aí eu tenho que ler esse texto, Hebreus 13, 17, eu tenho que ler, porque por que nós temos que ter essa mutualidade? Olha só, tem que ter essa mutualidade. O que é mutualidade? É que corresponde, é que é recíproco. Perceba, olha o que a Bíblia diz: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Então a pessoa que se submete a um pastoreio, como eu já expliquei, constituído pelo Espírito Santo, esta pessoa ela está alinhada com a vontade de Deus, está honrando a Deus quando ele honra essa liderança. Porque esses pastores constituídos pelo Espírito, eles velam pelo quê? Pela alma. Não é só pelo bem-estar físico das pessoas, não é só pelo bem-estar da família da pessoa. Esses pastores, eles estão velando pela salvação dessas ovelhas, desses crentes. Ou seja, ele está tendo um cuidado espiritual, pastoral, de orar, de interceder, de aconselhar. Todo o cuidado pastoral que envolve, como nós já sabemos, é o que? É zelando da alma para que esta pessoa não perca a salvação dela. Então, por que deve se sujeitar a esses pastores? Olha lá, para que eles com alegria façam esta obra de pastoreio, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que a falta de sujeição não tem proveito, nem para a pessoa que está sendo apacentada e não se deixa ser apacentada, não coopera, e tanto para aquele que pastoreia. Então, quando há submissão, o pastor não geme tanto. Glória a Deus, até um alívio da alma. Porque nós chegamos a um ponto, escute, eu estou falando de causa vivida, isso é o vivo, tá? Chegamos a um ponto que a pessoa está na perdição, está a passos largos à destruição, a gente está vendo que a pessoa está indo no caminho totalmente errado, a gente aconselha, vai atrás. Aí a pessoa vai enfraquecendo, daqui a pouco nem responder, não te responde mais. Você liga, ela não te atende, desliga na sua cara. Você manda mensagem, ela não te responde. Veja, esta pessoa, ela faz um pastor gemer. Por que faz? Porque o pastor está cuidando da alma dela. Então, olha que coisa tremenda isso aqui. Pastor e ovelha, veja só, essa sujeição mútua, né? É tremendo, porque esse pastor não vai gemer, conforme eu já disse, e essa alma não vai se perder, se houver sujeição de ambas as partes, ok? Então, um crente submisso é posicionado para a guerra. Glória a Deus. O texto diz que não é só, quando ele fala o jovem ser de sujeito aos líderes, alguns acreditam que não é só simplesmente os jovens da igreja. Está falando dos líderes como tendo uma autoridade, uma maturidade maior, e os jovens no sentido daqueles crentes novos convertidos, que ainda não têm aquela maturidade espiritual. Alguns acreditam que esse é o sentido, e eu também acredito assim. Só que ele diz que tem que haver sujeição não só das ovelhas para o pastor. Olha o que diz o texto: sujeitai-vos uns aos outros. Agora você entende, por exemplo, vocês sabem que hoje estou saindo para uma viagem missionária, e eu me sujeito a vocês. E como que eu me sujeito a vocês? Porque eu presto relatório, aonde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo, quando eu vou ir a voltar, e essa sujeição preserva a minha alma. Porque se uma pessoa, ok, ela tem segundas intenções, ela não está verdadeiramente no propósito de honrar a Deus, ela pode omitir o que ela está fazendo. Para quê? Para poder fazer coisas erradas. E por que alguém que está sujeito não vai fazer isso? Porque ela está prestando relatório. Entende agora como é importante?
Você, o dia que estiver ausente da igreja, manda uma mensagem. Olha, eu vou ficar alguns dias ausente, questão de trabalho. Olha, eu vou sair em viagem. Isso está preservando a tua alma. Porque quando uma pessoa não é sujeita, quando ela tem intenção no coração de fazer coisa ruim, quando ela tem maldade no coração, ok? E aí quando um líder sabe o que a pessoa está vivendo e o porquê que ela não está congregando, está ausente, ela vai ajudar ela em oração para que a pessoa vença aquela batalha. É tão simples, eu não sei por que existem pessoas que dificultam as coisas. Então tem que haver uma sujeição da ovelha para o pastor e tanto o pastor para com as ovelhas. É uma sujeição mútua entre ambos, ok? A sujeição mútua, essa disposição de servo, blinda o coração do egoísmo, de a pessoa só pensar em si própria, e preserva a unidade e a qualidade espiritual da igreja. Veja só, sujeição tem a ver com servir e amar uns aos outros com simplicidade. Quando há sujeição mútua, toda a congregação prospera nisso, toda a igreja prospera com isso. E eu tiro isso aqui de um retrato espiritual de Êxodo 17, 8 ao 15. O que aconteceu? Moisés era o líder, veio com ele Arão e Arur, que eram os obreiros, subiu com ele para o monte. Josué, um outro obreiro, mas a função dele era a guerra, e ele foi para a guerra, e o povo ali do exército foi para a guerra junto com Josué. Veja, cada um na sua posição, Moisés na sua posição, Arão e Hur na sua posição, Josué na sua posição. E aí o que aconteceu? Dentro dessa sujeição entre uns aos outros, essa sujeição mútua, o texto diz: enquanto Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia, vencia o adversário. Veja, até que eles foram mortos ao fio da espada. E a Bíblia diz que Israel triunfou sobre o adversário. Por quê? Cada soldado na sua posição. E sendo guiado por um líder que é constituído pelo Espírito Santo. Olha, você é assim, você é nessa posição, olha que coisa tremenda. E aí faz com que a igreja prevaleça. Veja, aqueles dias lá o povo não prevaleceu pelo número dos soldados que tinha Israel. Não prevaleceu pela estratégia de guerra que eles tinham, e nem muito menos pelas armas bélicas que possuíam. Como que eles venceram aquele inimigo? Na sujeição debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Uma mão levantada, submissa ao Deus dos céus. Dependência a Deus, triunfará. Glória a Deus. Agora perceba a parte B do versículo 5, diz: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste. Essa palavra resiste significa fazer guerra aos soberbos. Então Deus não suporta os soberbos, os arrogantes, a ponto de Ele mesmo guerrear contra esse tipo de pessoa. Mas, contudo, Deus dá graça aos humildes. Essa palavra no grego revestivos é muito interessante. Ela significa atar, amarrar um avental ao corpo com um nó, uma fita. Sabe aquele avental que se usa, as pessoas usam geralmente para lavar louça? É mais ou menos aquilo. Então um escravo, ele colocava esse avental e pegava o balde de água e começava a lavar os pés. E para que ele usava esse avental? Para não se sujar. Então veja só que lição fantástica. Humildade é você servir a Deus sem se sujar com o pecado. Isto é humildade. Então os escravos usavam esse avental para manter-se limpo enquanto trabalhavam. Humildade, meus irmãos, é modéstia, é ausência de vaidade de pensamento, é a pessoa que realmente reconhece as suas limitações, que reconhece que é pó, que reconhece que não tem nada, que não é nada, que não pode nada, e que Deus é que é o Todo-Poderoso e que faz todas as coisas mesmo. Observamos aqui neste texto uma notável interpretação de João 13, quando Jesus pegou o avental, o balde, e saiu lavando os pés do discípulo. Jesus, o humilde servo submisso à vontade do Pai. A verdadeira humildade brota de reconhecimento total da dependência de Deus e se expressa na aceitação do papel designado por Ele, da nossa posição no plano divino. Deus tem um plano para mim, Deus me colocou em uma posição,
Deus me colocou em uma posição no corpo de Cristo, então verdadeiramente eu aceito aquela posição, aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus me chamou para ser. Eu aceito isso, eu não questiono a Deus, porque tem pessoa que Deus chamou no corpo para ser o olho, ele vai ficar reclamando porque não é a mão. Não, se Deus te chamou para ser o olho, seja o olho e faça bem feito. Se Deus te chamou para ser a mão, seja a mão e faça bem feito o teu papel. Então humildade é isso, é a pessoa que está na total dependência de Deus. Sabe quando Moisés diz, eu não dou um passo sem a tua presença? Humildade é reconhecer que não pode fazer nada sem o Senhor. Dá um pouquinho mais de som para mim que travou aí. E aí veja só que coisa tremenda, aqui agora perceba uma coisa, indivíduos insubmissos ou pessoas insubmissas e arrogantes estão em guerra contra Deus, mas os submissos e humildes recebem generosamente a graça. Quando a pessoa verdadeiramente não se submete a ninguém, ninguém pastoreia ele é o próprio pastor da vida dele, essa pessoa é arrogante, é soberba e acha que ele que dá conta das coisas. Deus olha para ele e fala, te vira, não estou nem aí para você, e ainda eu faço guerra contra você. Mas quando Deus olha um crente, é obediente, é submisso, e verdadeiramente reconhece que é pó, que a estrutura é fraca, aí ele chega diante do Senhor, o Senhor fala, receba a minha graça, receba o meu favor, aleluia. E segundo os escritos de Paulo, segundo Coríntios 12:9, o que ele orou ao Senhor? Olha só, quer entender a nossa posição, entender o plano de Deus na nossa vida. O Paulo não orou 3 vezes ao Senhor e falou, Deus, arranca de mim esse espinho na minha carne? Qual foi a resposta de Deus a esta oração? A minha graça te basta. Deus está dizendo para ele, a minha graça te satisfaz plenamente, a minha graça é o suficiente. Deus está dizendo para ele, tudo que você precisa para passar por essa situação é da minha graça. Muitas vezes nós oramos para Deus e falamos para Deus, Deus, tira isso de mim, eu não quero passar por isso. E aí Deus pega e fala, não, hoje o que eu tenho para você é graça, vai ter que passar por isso. Alguns fazem biquinho para Deus, alguns questionam a Deus, e aí vem arrogância no coração. Mas quando você pede, quando você se submete e se rende humildemente, Deus olha para você e diz, não vai desfalecer, não vai ser envergonhado, não vai se perder, porque a minha graça vai te manter de pé todos os dias da sua vida. Eu confesso, eu mesmo já orei para Deus em situações da minha vida, eu disse, não deixa eu passar por isso não deixa não, deixa isso acontecer não, e eu já estava vendo a situação por onde estava indo, falei, não deixa não, e eu estava contente que não ia passar. Aí a hora que fui ver, passei. E pode ser, você não sabe, mas pode ser que eu esteja passando o que não queria passar. E pode ser uma das piores coisas da minha vida que eu já passei. Mas aí o que tem sobre a nossa vida? Quantos querem nessa noite receber mais graça? Hey, eu quero me faço. Graça. Essa graça nos mantém de pé. Essa graça nos mantém pleno em Deus. Esta graça nos mantém firmes no Senhor. É a graça. E alguém pergunta para você, mas como que você, passando tudo isso que você está passando, como você consegue estar de pé? Graça. Mas te humilharam, te passaram para trás. Graça. Ah, mas deu errado o que você pensou? Graça. Ah, mas foi negado a petição? Graça. Ah, mas está doendo? Graça. Agora veja, olha como que é as atitudes, como eu já disse aí na introdução, né? Atitudes para uma vida vitoriosa.
Então veja, submissão, humildade. Agora veja o verso de número 6, que lindo. O 6, veja o que o texto diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que é potente? É uma mão poderosa. Aleluia. Essa palavra humilhai-vos no grego, olha só o significado. Isso aqui vai tocar em alguém. Significa prostrar-se. Alguém que faz com que o seu coração se incline diante de Deus. É alguém destituído de toda superioridade. É como Jeremias falou em Lamentações 3:29: ponha a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Humilhar-se é não se queixar de Deus. Eu vou repetir porque essa é forte. Humilhar-se é não se queixar de Deus. Como, por exemplo, por que isso aconteceu comigo? Está indagando a Deus. O que eu fiz para merecer isso? Humilhar-se é fazer como Jó, diante do luto, diante das perdas, diante dos ferimentos que ele fez, se lançou em terra, adorou, bendizeu e não atribuiu a Deus falta alguma. O que ele fez? Jogou terra para cima da cabeça, rasgou as suas vestes, se jogou no chão e disse: o meu Deus deu, o meu Deus tomou, bendito, adorado. Ele está dizendo: o meu Deus continua sendo bom, o meu Deus continua sendo maravilhoso. Eu estou na prova, eu estou na luta, mas Deus não deixou de ser quem Ele é para mim. O que já fez? Se humilhou debaixo das potentes mãos de Deus. Sabe quando Jó se humilha, que ele está dizendo? Eu confio nos teus planos, eu confio nos teus caminhos. Eu não estou entendendo nada, porque eu estou passando por isso, mas eu te adoro mesmo assim. É como o centurião de Lucas 7, capítulo 7, versículo 6, que ali Jesus falou: eu irei e darei saúde. O que o centurião falou? Eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Os israelitas que intercederam, os judeus que intercederam por ele, falou: ele é digno, ele ajudou a nossa sinagoga, ele é um homem de bem. Eles falaram: ele é digno, mas o centurião, ele mesmo olhava para ele e dizia: eu não sou digno de Deus, eu não sou digno da presença de Jesus. O que é isso? Humilhação. É você ver que tudo que você já recebeu de Deus é muito mais do que você poderia imaginar e do que merecíamos. Na verdade, não merecíamos nada. O que é isso? Humilhação. Mas quando ele reconheceu: não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e se humilhou, Jesus falou: tá bom, teu servo está curado já. Olha só que coisa linda. Também é como o principal, humilhação é como o principal da sinagoga, o Jairo, que jogou todos os seus títulos ao chão. Ele é o principal da sinagoga. O que é o principal da sinagoga? Um homem de status, um homem de posição, um homem de títulos, um homem com aquisição financeira, mas a filha está moribunda. Ele pega todos aqueles títulos, ele pega todos aqueles diplomas da parede. Sabe o que ele faz? Ele joga tudo no chão e disse: o meu diploma não resolveu o meu problema, o meu dinheiro não resolveu o meu problema, os meus recursos não resolveu o meu problema, mas eu me prostro, eu me rendo aos teus pés, porque vocês, o Senhor pode, ó Deus, o Senhor pode. Se humilhar diante de Deus é ver que os nossos recursos não valem nada, que a gente não tem recurso coisa nenhuma, que a gente não tem condição nenhuma, fugiu do nosso controle. E quando foge do nosso controle, o que tem que fazer? Tem que se humilhar. Se humilhar e reconhecer: eu não sou Deus aqui nessa parada, eu não entendo de coisa nenhuma, eu não mando em nada, mas eu me jogo ao chão aqui.
Oh Deus, isso é tão tremendo. Humilhar-se é como o próprio Filho de Deus, que sendo prensado, Jesus foi prensado no Getsêmani pelas aflições. Olha só o que os evangelhos, se você olhar os evangelhos, eu preciso até fazer a cena aqui para você entender. Lucas, olha só, 22, 41 diz que Jesus se ajoelhou no Getsêmani. Em Mateus 26, 39 diz que ele colocou o rosto, a cabeça entre os joelhos. E agora, em Marcos capítulo de número 14, o texto diz que ele prostrou-se em terra. Olha só, Jesus, ele começou no Getsêmani. Qual que era o negócio? Se possível for, afasta. Mas todavia, entretanto, eu vou me render. Eu vou me render. Eu vou me render, eu vou me humilhar. Eu confio nos teus planos. Eu sei que o Senhor está. Eu vou ficar debaixo das tuas mãos poderosas. Aí ele começa. Primeiro, ele começou orando assim. Daqui a pouco o negócio foi acalorando, a situação foi estreitando. Ele já colocou a cabeça entre os joelhos. Daqui a pouco o negócio foi arrochando tanto que ele fez assim. Sabe o que Jesus está dizendo? Toda a minha humanidade eu coloco prostrada diante de Deus, do Criador. Quantos querem se humilhar diante da presença deste Deus e se render de todo o teu coração, de todo o teu ser? Se humilha debaixo das potentes mãos. Quando eu sou sujeito, quando eu sou humilde, quando eu me humilho, o que eu estou dizendo com isso? Eu confio nos teus planos. Eu não estou entendendo nada, está tudo bagunçado, está tudo revirado, mas está nas tuas mãos. O Senhor não me trouxe aqui para judiar de mim, não. O Senhor não me trouxe até aqui para me ver nesse estado. Não, se Deus está permitindo, Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece até onde possamos suportar. Se humilha. Deus quer o que? A rendição total. A rendição total. Agora, a parte B diz assim, ó, há um objetivo, há um propósito para essa humilhação, ó. Humilhai-vos debaixo da potente mão, para quê? Para que é rina no hebraico, que indica propósito, há uma finalidade, há um objetivo para que eu me humilho. Para quê? Para que a seu tempo, seu de quem? De Deus. Para que ao tempo de Deus Ele vos... Então qual é o propósito da humilhação? Como que Deus vai exaltar um arrogante? Como que Deus vai exaltar um prepotente? Entende por que Deus deixou Gideão só com 300? Deus humilhou ele. Deus humilhou ele e deixou na fraqueza, para ele entender. Não é na força do seu braço que você ganha não, viu? Não é mexer nos teus pauzinhos que você vai dar jeito não. É se rendendo à minha presença, porque a glória é toda minha, diz o Senhor. Sujeite-se, seja humilde, humilhe-se diante de Deus, porque tem propósito. A palavra tempo aqui é kairos. Kairos no grego significa um tempo certo, a medida exata. Então o que o texto está dizendo? No tempo certo, na medida exata de Deus, Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar dessa situação. Em Mateus 23, 12 o texto diz, o que alto se exalta, Deus o abaterá. Mas aquele que alto se humilha, Deus o levantará. Em Gênesis 32, irmão, Jacó estava com medo terrível. Meu irmão Esaú vai me matar, o que vai ser de mim? O que Jacó fez? Se humilhou.
em uma madrugada de oração com a cara no pó, e Deus mudou o coração de Esaú e houve restauração. Jó se humilhou. Qual foi o propósito da humilhação de Jó? Agora 42:10. E Deus virou o cativeiro de Jó. E Deus virou o cativeiro de Jó. Como vai virar o teu, como vai mudar a tua situação também. O rei Ezequias se humilhou e Deus o exaltou, livrando de Senaqueribe e acrescentando os anos de vida. Isaías 38, Senaqueribe falou: não adianta nem buscar o teu Deus, que eu vim derrotando todas as nações e vou derrubar você também. E aí depois ele ficou enfermo, mas ele ora, ele vira para a parede, ele chora na presença de Deus. O profeta vai lá e diz: olha, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, pode deixar que aquele inimigo cuide eu, e dos teus anos estou acrescentando os anos de vida. Na humilhação Deus exalta. Deus exalta. Josafá, diante da guerra contra os 3 inimigos, ele se humilhou, dizendo: em mim não há força, eu não sei o que vou fazer contra essa multidão, contra esse problema, mas ele se humilha e Deus dá vitória no vale para ele. Agora o exemplo supremo e glorioso, Filipenses 2:5 em diante. Haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente de Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo, encurtando, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Olha os passos, isso é evangelho. Jesus estava sujeito ao Pai, Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde, e Jesus se humilhou. Qual que foi o resultado? Foi exaltado. E de que forma? Soberanamente. Foi exaltado sem igual. Se você permanecer debaixo das potentes mãos do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A igreja se humilha hoje, se humilha diante de Deus, confiando no plano do Senhor. E qual que vai ser o destino dela? Vai ser arrebatada. Essa é a maior exaltação. Ok? Agora aqui está um texto tão lindo, que é tão amado pelos cristãos, e deveria ser mesmo, que demonstra o cuidado de Deus. No versículo 7, olha o que diz o texto: lançando sobre ele toda, não é uma, toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, tudo aquilo que tira suas noites de sono, aquilo que lhe causa medo, pavor, insegurança, dúvida, lança sobre ele. Por quê? Porque ele tem cuidado. Veja, olha a colocação: ele está cuidando, ele já vem cuidando, ele não vai cuidar, ele já está fazendo isso. Deus se preocupa. Coloque a mão assim sobre você e diga: Deus se preocupa comigo. Aleluia. A palavra lançando no grego aqui é lançar sobre, arremessar em. Significa transferir o peso, a carga, o desânimo, o desespero, sofrimentos, meu Deus do céu, preocupações para Deus, é transferir tudo para Ele, é pegar, tirar de sobre si e falar: tá aí, ó, é problema teu. É isso que o texto está nos ensinando a fazer. Deus é o carregador dos nossos fardos, ok? Jesus, a Bíblia diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, Mateus 8,17. Oh, que coisa tremenda, não? Sabe por que Pedro está dizendo isso para os irmãos? Nessa época aqui, as lutas que esses irmãos viviam eram que era Coliseu, era jogado lá no Coliseu para ser engolido pelos leões. A qualquer momento, eles poderiam ficar sem a sua casa, sem sua renda, porque o império vinha e roubava tudo, tirava tudo e não dava nem emprego para eles. Agora imagine você sob uma pressão dessa: a qualquer momento vai ser jogado na fornalha, a qualquer momento vai ser crucificado, a qualquer momento os leões podem devorar, a qualquer momento pode perder tudo. Imagine. E aí vem Pedro e diz: pega todo esse desespero,
Pega todo esse medo, transfere para o Senhor. Basicamente, um exemplo bíblico disso, sabe quem fez isso? Foi Ana. O texto diz, ela estava amargurada de alma, atribulada de espírito, chorava copiosamente, não falava, só balbuciava, e o texto diz que ela não se alimentava. E aí ela está no culto, desse estado. Ela estava tão desfigurada, que o sacerdote olhou para ela e falou, está bêbada. Aí sabe o que ela fala? 1 Samuel 1,15. Não tenhas a tua serva como a filha de Belial, uma pessoa sem valor. Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. As preocupações deste mundo, ou seja, a ansiedade, sufoca a palavra de Deus e impede de frutificar. Marcos 4,19, a Bíblia diz que as preocupações desse mundo sufocam a palavra e torna ela infrutífera, ou seja, não deixa ela trabalhar na sua vida. A ansiedade não resolve nada. Está escrito em Mateus 6,27, a vossa preocupação não aumenta um côvado da vossa altura. Jesus está dizendo, adianta alguma coisa você ficar preocupado? Adianta alguma coisa você ficar ansioso? Isso não vai mudar nada. Deus é tão cuidadoso, olha só que fantástico, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Está escrito em Lucas 12,7, o Senhor disse, todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Há uma média entre 100 mil e 150 mil, aí depende de pessoa para pessoa, fios de cabelo. Agora imagine, se Deus sabe contar quantos fios de cabelo, se Deus sabe numerar quantos fios de cabelo tem sobre a tua cabeça, será que Ele não tem poder suficiente para cuidar de você? Deus não vai deixar cair mais nenhum fio de cabelo. Agora, eita, chebedaça. Jesus disse em Lucas 12:32, Jesus disse o quê? Não temas, ó pequeno rebanho. Por que Jesus chama o povo de pequeno rebanho? Porque toda necessidade é pequena diante de um Deus grande. Vou repetir. Toda necessidade é pequena diante de um Deus grande. Então, se toda a minha necessidade é minúscula, é desprezível, nem se conta perto da grandeza de Deus, vale as palavras do Senhor. Não fica perturbado, não turbe o seu coração. Credes em Deus, aquietai-vos, e você saberá quem é o Deus que cuida de você, quem é o Deus que cuida da tua saúde, quem é o Deus que cuida da tua casa, quem é o Deus que cuida da tua família. Lança hoje, pega hoje toda essa carga e põe aos pés do Senhor, e você saberá quem é o Deus que está cuidando de você. Debacore sandecosia kebederginasia shadoke basuria candelebrachande calabasuria. Hoje Deus vai sapatear em cima dessa ansiedade. Hoje Deus vai tripudiar em cima desta preocupação e vai dizer para você: eu cuido do teu corpo, eu cuido de você com veste, eu cuido de você com alimento, eu cuido de você com provisão para o sustento, mas eu cuido da tua alma. Eu te dou, aleluia, paz no teu espírito, eu te dou vida espiritual, eu tenho tudo que você precisa, rebanho. Será que tem alguém aqui acreditando nisso, pelo amor de Deus? Diga com a mão direita levantada, mas diga gritando bem forte: esse Deus é o meu Deus que cuida da minha vida. Aleluia, Deus está cuidando. Machande cobasúria, Maracandesse quebe jorge mande cova súbria, ele baixanda cande caba súria caia, ura macachere micando repla súbria. Oh meu Deus do céu, pega hoje
Pega esse desespero. Olha o que o texto está dizendo. Imagine que Deus está aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. Imagine que Deus está aqui e você está aqui carregando fardo, carregando a luta, carregando o desespero, o medo, o pânico. Aí você pega hoje e fala: Deus, isso aqui já não é mais meu. Toma, não é mais meu. Agora o problema está na tua mãos. Toca nesse crente para ver se ele acorda e diz para ele: o problema já não é mais teu. Essa enfermidade vai ter que se ver com Deus agora. Essa perseguição vai ter que se ver com Deus agora. Esse problema vai ter que lutar com Deus agora. Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Eu vou lhe dar aqueles 30 segundos que você gosta, só para se humilhar, só para se render humildemente ao Senhor. O soberbo não dá glória a Deus, não. Soberbo na prova faz biquinho, amarra, se fecha e fica aí murmurando, questionando. Mas aquele que está sujeito à liderança, aquele que é humilde de coração e se humilha, está dizendo: eu não entendo nada, mas eu creio. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não faço, mas tu fazes todas as coisas. Eva Sheri Cora Basiande Candara Basúria Deramande Covastergia. Espírito de Deus, eu faço um pedido agora. Onde tiver uma boca aberta, um coração rasgado para te exaltar, pega o fardo dele e tira agora. Pega esse fardo, pega esse peso, arranca desse ombro. Cheguei até aqui, não dá mais para ir adiante. Entregue e confia. Não sei mais o que fazer. Entregue e confia. Daqui para frente não sei o que vai ser da minha vida. Entrega e confia. Entrega e confia. Não sei o que vai ser da minha família daqui para frente. Entrega e confia. Não sei o que vai ser dos meus negócios, da minha empresa, do meu trabalho. Entrega e confia. Verso 8. Olha o encorajamento do Pedro. Sede sóbrios e vigiai. Tem um adversário, o nome dele é diabo. Antes de falar do sóbrio e vigiai, o que é o diabo? Diabo que significa maldizente, caluniador, um que joga um contra o outro. Sabe qual que é a estratégia do diabo? Falar o teu ouvido contra Deus. Falar: Deus não é tão bom assim, olha o que você está passando. Mas ele chega diante de Deus e também ele é caluniador. Ele chega e fala: Jó só te adora porque tu dá as coisas para ele. Veja como que o diabo trabalha. Joga um contra o outro. Ele vai na vida das pessoas, pega, joga ali uma semente de discórdia e sai correndo e deixa o pau quebrar. Esse é o trabalho do diabo. E é esse diabo que ele anda em derredor. O que é derredor? Fica dando volta, procurando uma brecha e buscando aqui. É como um leão que está babando, está saindo, sabe, baba que está a ponto de ir lá e bocanhar. É assim que ele está. Aí por isso que Pedro falou: se sujeita, seja humilde,
Se humilha. Deus está cuidando. Seja sóbrio. O que é ser sóbrio? A palavra sóbrio no grego aqui é estar calmo. É paz, tranquilidade de espírito. É autocontrole. Você não vai ficar aí que nem um carro desgovernado, sem saber o que faz, o que pensa. É estar circunspecto, é olhando todas as circunstâncias, analisando toda a tua situação. Você dá uma passada aqui, dá uma analisada ali, mas com calma. Com calma. Para, pensa, analisa em oração e vai tranquilizando. Vai tranquilizando, vai tranquilizando e vai tranquilizando. Essa palavra indica clareza mental e bom senso, que é a capacidade de tomar decisões sábias, é agir corretamente em cada processo da vida, e é assim que vai ser na tua vida. Deus vai lhe ensinar, Deus vai nos capacitar a tomar a decisão que temos que tomar, seguir a direção que temos que seguir. Irmão, quando ele diz aqui ser sóbrio, o que ele está dizendo? Não se embriague, não fica bêbado. Mas em que sentido? É metafórico. É não se embriagar com as situações adversas, com as tentações impostas pelo diabo. É manter estabilidade espiritual. Vou dar só um exemplo para você entender. Tem gente que está se embriagando com as provas que está vivendo. Ele está embriagado. O que é embriaguez? É quando você perde o controle. Você perdeu o controle para algo. A pessoa, quando toma cachaça, ela perde o controle para o quê? Para o álcool. E aí ela está agindo sobre o efeito do álcool. E aí tem gente que está se embriagando com a prova e agindo segundo ela. Se embriagou com a situação difícil. E aí está que nem o povo de Israel, acovardado e o gigante, o leão bramando. Não tem um valente aí, vou derrubar todos. Aí o povo tremia, o inimigo só rugindo e querendo ganhar na voz. Mas chegou um Davi lá, invocado. Chegou um Davi lá, invocado. Ah, é? Deixa eu lá lutar com esse sem vergonha. Essa palavra é minha, tá? Não está no texto. Deixa eu lá lutar com esse incircunciso que não vale nada. Ele vai saber o tamanho do nome do meu Deus. Ah, você não sabe o tamanho do poder que é no nome de Jesus Cristo? Você já viu Deus perder alguma batalha? Você já viu Deus perder alguma peleja? Por que você acha que Ele vai perder a tua? A causa, já disse, não é mais sua, é do Senhor. Vamos lá, um exemplo de alguém embriagado. 2 Reis 26. Deus dá as revelações para Eliseu. Ben-Hadad frustra os seus planos, nunca consegue pegar o povo de Israel. E aí, de repente, sai de madrugada, cerca a casa do profeta. Quem abre a porta pela manhãzinha? O moço, o discípulo do profeta. Quando ele abre, ele fala: ai, o que faremos? Parece aquela segunda-feira, sabe que você fala: meu Deus, de novo. Aí, aleluia, mas a sua segunda vai ser de primeira. Amém. Vamos lá, escute. E aí ele pegou, quando viu os adversários, não tinha nem chegado, os adversários estavam ao derredor. Veja, os adversários nem tinham chegado na frente dele, estava só ao derredor. Mas ele se embriagou com aquilo. Ele começou a olhar e beber daquilo. Carros, cavalos, inimigos. Perdeu a sanidade, perdeu a serenidade, perdeu a clareza. Aí já não consegue mais crer em Deus, já não consegue mais ter discernimento espiritual. Aí chegou um profeta sóbrio. Chegou um profeta que não se deixou levar por aquilo. Pegou, bateu no ombro dele e falou: temas não, meu filho, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Entende o que é isso? É você acalmar e ver a situação. Porque toda pessoa que se acalma e se tranquiliza em Deus, vai ver que Ele é o Todo-Poderoso. Vai ver que verdadeiramente você vai obter essa grande vitória no Senhor, ok? Vamos lá, para concluir, começar a concluir, ele disse: não só, isso aqui é muito importante, não só esteja sóbrio, tenha autocontrole, a calma, a paz de espírito. Ele diz vigiar é estar acordado, manter-se alerta, tomar cuidado. Adão, ele
saiu do jardim, perdeu a posição no jardim porque não tomou cuidado. Deus falou: ó, toma cuidado, viu? A luta espiritual é uma realidade. Já está aí o texto dizendo, tem um inimigo babando como um leão e quer pegar de todo jeito. Sabe o que é tragar? Tragar é quando você pega algo e toma, que engole. Ou seja, olha o que o texto está dizendo, o diabo quer que você dê uma volta no interior dele. Agora imagine uma pessoa passar no interior ele não tem piedade de criança, de adulto, de ninguém. Mas aí, ainda bem que o texto diz, ele está ao derredor. Mas quem está ao nosso redor? Os anjos. E quem está dentro de nós, e sobre nós, e é por nós? É Deus. Aí se você se embriaga com a situação, só vai ver o problema, não vai ver a solução. Ok? Vamos lá, olha só como que é tremendo estar acordados, vigilante. Esta palavra indica uma atitude de prontidão e atenção espiritual. Escute isso aqui. A sonolência espiritual é um campo fértil para o inimigo semear. Em Mateus 13, 25 diz: e dormindo os homens, o inimigo veio e jogou o joio. Veja, dormiu de um jeito, acordou de outro. E por que a terra é o coração? Por que dormiu de um jeito e acordou de outro? Porque aceitou a semente do inimigo, porque dormiu espiritualmente. A pessoa que dorme espiritualmente, o que ela vai começar a produzir no seu coração? Está lá, trigo e joio, está tendo uma guerra naquele coração. Tem o trigo, verdade de Deus, presença de Deus, firmeza, mas tem um joinho lá, oscilação, inconstância, falta de fé, aí fica guerreando. Aí o inimigo fala: eu vou ter a minha colheita dentro desse coração. E ele dormiu, deixou uma brecha para mim semear. Olha, toda a semente do inimigo, Deus está fazendo infrutífera contra a sua vida. Parece que alguém ficou com dó do adversário, mas eu vou repetir de outro jeito. Deus não vai deixar vingar, o inimigo não vai ter colheita na tua vida, no teu coração. Veja o problema de dormir espiritualmente. Eutico dormiu e caiu do terceiro andar. O que é o terceiro andar? O andar da revelação da graça, caiu da graça. Sansão dormiu, perdeu a força que o Espírito Santo lhe concedia. Dormiu no colo de Dalila. Veja, é um sono espiritual. Pensa que um negócio que é gostoso para a carne. Quando um sono espiritual vem, ele fica só acariciando o cabelinho. Você não vai mais orar. Você não vai mais ler a Bíblia. Você mal vai conseguir congregar. Louvor, então, vou tirar da tua boca. Agora vou começar a colocar umas musiquinhas mundanas para você ouvir. A Dalila só ali, ó. Aí daqui a pouco alguém fala: acorda! A hora que ele acorda, era tarde, a presença já tinha ido embora. Sonolência espiritual é um perigo. Eli dormiu e caiu da posição, porque o texto diz que ele caiu da cadeira, quando falou que a presença foi roubada. O que nos mantém é a presença mesmo. Os discípulos dormiram e caíram em tentação, Mateus 26, 41. E as virgens? Dormiram e por falta de azeite perderam o esposo. Agora essa aqui também é ainda, eu só estou passando bem rápido aqui, não vou nem aplicar muito essa palavra. Em 1 Reis 3, do 16 ao 28, uma mulher dormiu e matou o seu filho. A outra dormiu e deixou que outra roubasse o seu filho. Veja quantas coisas ruins acontecem quando você começa a dormir espiritualmente, e é o que eu digo. Aí tem gente que brinca de ser crente, meu pastor. Brinca de congregar, brinca de buscar a Deus. É tempo de você tomar uma posição na tua vida. Porque se você dormir espiritualmente, você vai deitar para sepultar a tua família. Porque você é o canal de bênção que Deus levantou naquela casa. Você é a coluna espiritual que Deus levantou naquele lugar. Sabe por que o inimigo investe em você? Porque se ele derrubar você, ele sepulta toda a tua casa. Mas eu venho aqui dizer que para você não vai ter um atestado de óbito. Para você tem esta palavra: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então não esqueça disso não. A sonolência espiritual faz a gente perder os dons de Deus, faz o inimigo roubar a nossa alegria e por aí vai. A sonolência espiritual abre brechas para ele destruir. Agora eu encerro. Olha só que lindo.
Esse inimigo, nós estamos, olha que colocação, esse texto é apaixonante. Sujeição, humildade, humilhação. Confiança em Deus, que é lançar é confiar. E agora, mantendo a sanidade espiritual, a serenidade, a calma, a tranquilidade. É mais ou menos assim, Jesus está no centro da minha vida, eu vou ter paz. Agora tem um inimigo, mas o que eu faço em relação a esse inimigo? O qual resisti firmes na fé. Eu vou dar aqui, brevemente, o significado dessa palavra e breves aplicações. Resistir firmes aqui significa manter-se inabalável, forte e constante contra o inimigo. E é assim que você vai estar. Você vai se manter inabalável, forte, constante contra o adversário. Como se vence o inimigo, pastor? Eu vou dar só três ingredientes para se vencer o inimigo. Primeiro, o inimigo se vence com resistência. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então se vence guerra espiritual com resistência. Você tem que ser teimoso mesmo, nesse sentido, né? Ele luta para te derrubar, você fala, você teimoso, você não vai derrubar não. Eu não vou sair da minha posição em Cristo Jesus. Ok? Segundo, se vence o inimigo com a palavra. 1 João 2,14. Vocês já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Não vai vencer, já venceu. Se a palavra permanecer, você já venceu. Terceira maneira de se vencer o inimigo. Vou falar 4. Terceira maneira, no poder de Deus, Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O inimigo se vence com o poder do alto. O inimigo se vence com o poder do Espírito Santo. E quarto e último, como se vence, pastor, o inimigo? No sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11 está escrito: e venceram o dragão com o sangue do Cordeiro. Você e a tua casa está escondida no sangue de Jesus Cristo. Agora veja só, se é ou não é um consolo para nós. Olha o que Pedro diz, porque os irmãos estavam numa ardente prova. Ele diz no capítulo 4, versículo 2, estava arrochado, como diz aí os nordestinos. Estava arrochado, versículo 9, volta aí. Olha o que ele diz para eles: vocês têm que permanecer firme, porque às vezes a gente acha que só a gente sofre. Às vezes a gente acha que só nós temos problemas. Mas Pedro trouxe uma clareza na mente dele, falou, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, na onde? Ou seja, em todo lugar onde tem um crente, tem alguém sofrendo. E eu vou dizer, tem gente que hoje está sofrendo mais do que eu e tu. Tem gente que está padecendo infinitamente mais do que eu e tu. Então, levanta essa cabeça aí. Tem gente que está passando coisa pior e não desistiu, por que você vai querer? Por que você vai retroceder? De maneira nenhuma. E agora, aqui está a conclusão. Veja só. Aqui está o desfecho lindo. E o Deus de toda graça. Porque para vencer, só assim. Diante do Deus de toda graça. Que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna. Através da graça, chegaremos na eternidade. Oh, glória a Deus. Através da graça, chegaremos. Diga isso, através da graça de Deus, eu vou chegar na eternidade. Se você tem certeza disso, adore a Deus por esta palavra. Graça. Quando nós chegarmos lá na eternidade, aleluia, isso aqui é uma exposição, eu que estou colocando isso aqui, como se os anjos chegassem para nós e dissessem, olhasse assim para mim e para você e falasse, rapaz, como que você conseguiu chegar até aqui? Aí você vai olhar para ele e vai dizer, foi a graça do Senhor. Oh, glória. Rapaz, você passou por tudo isso aí, como que você veio parar aqui? Te humilharam, te passaram para trás, te perseguiram, aprontaram. A graça.
olha só, isso aqui é confortador. Depois de haver padecido um pouco. Veja o que a Bíblia está dizendo. A palavra pouco aqui é oligos no grego, que significa curto, pequeno, leve e limitado. Então, perto da glória de Deus que vai se revelar na nossa vida, o sofrimento é desprezível. Você já conhece, mas cito novamente, Romanos 8,18, eu tenho por certo que as aflições desse momento presente que a gente vive, não tem nem comparação com a glória que em nós há de ser revelada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,17, e essa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Perceba, leve e momentânea tribulação, mas está produzindo um peso eterno de glória. Então eu quero dizer para você, sabe por que essa prova é limitada? Porque ela não pode ir além do que Deus permite. Sabe por que essa prova é limitada? Sabe por quê? Porque ela tem prazo de validade. Pode ser que para alguém aqui esteja vencendo hoje. Pode ser, pode ser. Quem é que sabe se hoje Deus fala, esse tempo aí que você está, acabou, para você acabou esse tempo aí. Porque o sofrimento, ele, é pouco tempo. É pouco tempo. Você não vai ficar a vida inteira sofrendo com essa mesma situação. É pequeno, é curto. Agora está aqui, Eu vou fazer a leitura da colocação. Pedro, ele colocou de trás para frente, mas eu vou colocar na colocação que seria o mais correto. Olha só o que ele diz. Ele mesmo, o Senhor, o nosso Cristo, o nosso Deus, Ele mesmo, olha o que Ele vai fazer. Fundamentará, firmará, fortificará e aperfeiçoará. Repete comigo, é pedagógico. Fundamentará, firmará, fortificará e aperfeiçoará. Fazer o desenho para você. O que é fundamento? É você colocar o alicerce. O que é firmar? Você colocar uma construção. O que é fortalecer? Deixar ela forte. E o que é aperfeiçoar? Acabar para que nada falte. Aleluia. A obra de Deus é perfeita. Não ficará faltando nenhum pedaço que seja da construção de Deus na sua vida. Não vai faltar. Oh, minha gente querida. Começou com fundamento. Fez um alicerce bom, alicerçado. Está lá, tem alicerce. E agora a construção? Está firme, está bem estabelecido. E agora? Fortificou, está com força. E agora? Está todos os móveis da construção da vida, tudo no seu devido lugar. Não falta pintura, não falta mobília, não falta... Está tudo acabadinho. Quer um conselho? Aguenta firme. Ele já vai completar essa obra.